Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, aqui com a presença do Padre Mário de França Miranda. E hoje vamos tocar num assunto bem quente. E o tema, a grande questão é: o que é o pecado original? Não, agora a Suzy me deixou diante de um problema muito sério. Falar do pecado original não é fácil. Primeiro, temos que ter presente que, ao confessar que o mundo foi criado por Deus, e vendo tanta coisa errada no mundo, se atribuía essa falha não a Deus, porque Deus não quer o mal, não quer o sofrimento, mas se atribuía essa falha à sua criatura humana, que, desviando-se do projeto de Deus, trouxe o mal para o mundo. Então, esse remeter ao passado, um problema que nós temos hoje, e nós podíamos ter uma expressão teológica que chama isso de uma aitia histórica, não, aitiologia histórica. Aitios, em grego, que nós sabemos, é a causa histórica, porque isso aconteceu de fato, não é apenas uma reconstituição mítica de uma realidade que aconteceu, mas é histórica. Mas é, no fundo, uma etiologia, isto é, uma busca de um sentido no passado para um mal que nós estamos hoje experimentando. Então, esse dado nos mostra que o que de fato aconteceu, não sabemos, mas não podemos remeter isso a Deus, então remetemos isso ao ser humano. Então, nesse sentido que, às vezes, alguns teólogos brincavam dizendo que o pecado original não é nem pecado e nem original. Por quê? Porque, de fato, não sabemos o que de fato é, a não ser pelas suas consequências. Se haveria uma possibilidade, já que durante muito tempo se achou que o pecado original era transmitido, sobretudo, na própria concepção da pessoa, e que, portanto, já havia alguma coisa que infectava, vamos dizer a palavra, a criança ao nascer, e aí há toda uma preocupação de ordem pastoral, de batizar logo a criança, de tirar esse mal de dentro dela. Nós sabemos que no próprio batismo, antigamente, havia um exorcismo, quer dizer, a criança já nascia com esse problema do mal, do demônio nela, que era preciso ser expulso. Tudo isso hoje a gente revendo o que de fato é Deus, quem de fato é Deus, que cria todo mundo por amor, e que uma criança que é inocente não pode já nascer já marcada pelo pecado. Então isso faz com que a gente repense essa noção de pecado original, diga o que de fato leva-nos a ter que batizar uma criança. E o batismo da criança não devia ser o normal. O normal sempre, o sacramento deve ser livremente recebido pelo ser humano. A graça pressupõe sempre uma aceitação livre da parte do ser humano. Mas então, qual o sentido disso? Então, isso é muito importante termos presente. O sentido disso é que a criança precisa, para a sua educação, para ela aurir valores, que nós chamamos cristãos, para corresponder à vontade de Deus, ela precisa de um contexto, de um meio, onde ela possa, de fato, se desenvolver. Ao ser batizada, a criança se torna membro da igreja. Então, ela está agora participando de uma comunidade, de uma família, onde ela verá exemplos, onde ela verá contatos, onde ela terá contatos com pessoas que vão lhe ajudar, onde ela vai ser instruída no sentido da vida, do que Deus quer dela. Tudo isso é positivo e que justifica o batismo de crianças. Mas não devemos esquecer que esse batismo, essa oferta de graça de Deus, esse amor de Deus que chega à criança, vai chegar à sua plenitude, à sua realização definitiva, à sua realização mesmo correta,
no momento em que a criança livremente assume o seu batismo. Nós dizemos que isso se dá, não quer dizer que isso aí seja uma afirmação no tempo, né, mas que se dá sobretudo no crisma, onde a criança renova seu batismo, né, e de alguma maneira, conscientemente, né, ela o acolhe. Agora, fica sempre essa questão, e por que a criança necessita de estar protegida no meio que nós chamamos de comunidade eclesial? E a razão é uma razão porque a sociedade na qual nós vivemos não é uma sociedade onde tudo corre direito, onde de fato a honestidade, a justiça, o amor, a fraternidade, esses valores que de fato tornam a vida mais humana e mais feliz, né, estão por toda parte. Nós vemos muitas vezes o contrário. Então, é uma sociedade já, vamos dizer a palavra, infectada, né? Infectada pelo egoísmo, né? Pelo individualismo, né? Pela ânsia de lucro, né? Pela busca desenfreada de poder e de prazer. Tudo isso marca a sociedade. Então, o contexto no qual essa criança nasce é um contexto onde, do ponto de vista objetivo, já está manchado, né, pelo pecado. Então, isso aqui é que nos dá hoje uma compreensão do que seja um pecado original. A criança nasce de fato, né, num contexto, né, numa estrutura de vida, numa realidade social, cultural, né, e muitas vezes ideológica, marcada pelo pecado, pelo egoísmo, pelos valores anti-evangélicos. Portanto, é necessária uma recuperação, uma redenção, uma proteção, né, que essa criança terá dentro da comunidade eclesial. E aqui está então o que nós chamamos, né, para entender um pouco melhor o pecado original, né? Mais do que pecado, é uma estrutura de pecado. Não sei se com isso eu respondi a sua pergunta, mas é o que eu vejo assim, à primeira vista, né? Mas daí, dessa forma, parece que existe um aspecto muito comunitário relacionado ao pecado original, e não tanto como um momento específico que acabou determinando toda a história da humanidade. Como que seria essa dinâmica? É porque nós não sabemos quando aconteceu, como aconteceu, se foi, né? Nós sabemos que a palavra Adão significa humanidade, né? E que Adão e Eva, na Bíblia, é uma linguagem mítica, né? Para falar da própria humanidade. Então, aconteceu na humanidade. Quando, como, né? Onde, se foi simultâneo, de várias partes ou não, tudo isso a gente não tem um conhecimento. Sobretudo se a gente pensa que no início da humanidade, né, pulando de árvore em árvore, né, atrás de uma banana, né, que eu acho que se a gente vai aceitar essa teoria evolucionista, né, então fica a coisa ainda mais difícil. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: o ser humano é um ser social. Né? Querendo ou não querendo, ele recebe influência de outros e ele influencia outros. Né? Então, ele é contagiado pelo seu contexto e ele influencia seu contexto. Por aquilo que ele é. Ele não precisa nem de abrir a boca. Né? Por aquilo que ele está fazendo. O ser humano, por ter um corpo, né, não é só espírito, ele está continuamente mostrando o que ele tem dentro através de um sorriso, de uma cara fechada, né, de um gesto, até de uma omissão. Eu não quero me meter nisso. Está se omitindo, então você já se meteu, né, dentro desse problema. Então, esse contágio é que faz com que, de fato, vamos dizer, as falhas de alguns revertam para toda a humanidade. Né? Por quê? Porque nós estamos unidos, não adianta. Somos um gênero, né? E temos um planeta que a gente vê que está cada vez menor. E que o que a gente faz de um lugar que parecia tão longe repercute em todo o planeta. De certa forma, então, parece que o pecado original se trata muito mais de uma limitação humana de reconhecer essa fraternidade, comunhão. Poderia ser assim? Sim e não. Né? Sim, porque hoje cada vez mais nós temos um conhecimento do que é o ser humano.
somos muito mais condicionados do que se pensava no passado. Seja do ponto de vista sociocultural, quantos preconceitos nós temos desde pequenos, nos foram injetados, que a gente custa para cair na conta, seja do ponto de vista mais psicológico. Está aí nosso amigo Freud, com toda a psicologia profunda, né? A gente pode ser crítico, mas a gente tem que perceber que algumas coisas de fato se dão, né? Então o ser humano não é aquele que faz o que ele quer, mas que muitas vezes ele tem que entrar num trato político consigo mesmo, saber administrar seus limites, né? E às vezes também seu inconsciente, né? Para poder fazer o bem. Isso, na linguagem teológica, se chama a concupiscência, né? Quer dizer, alguma coisa que nós temos, né, já pelo fato de sermos humanos, de sermos um espírito na matéria, no corpo, né? Que tem suas pulsões, tem suas exigências, tem suas carências, né? E tudo isso, então, de alguma maneira, tem que ser levado em consideração pela liberdade. É por isso que a moral hoje, ela se vê, né, muito mais como um processo, né, que eu vou cada vez mais me aproximando de um ideal, né? Eu vou cada vez mais sendo cristão. Eu não vou ser cristão só no momento que foi batizado. Isso é um começo de uma caminhada, né? E o que significa caminhada? Significa que eu vou cada vez mais me conhecendo, cada vez mais me libertando, né, desses condicionamentos que todos nós temos, né, e vamos vencendo, e qualquer vida de santo mostra isso, né? Hoje, então, nós chamamos a lei da gradualidade, já foi chamada assim por João Paulo II, está retomada pelo Papa Francisco, né? Então, a gente perceber que o ser humano é um ser histórico e dar tempo ao tempo. O importante aqui é, já que somos vulneráveis, já que somos frágeis, né, continuar caminhando, né? E esse tempo todo que nós estamos caminhando, não estamos sozinhos, né? É o Espírito Santo que está nos levando. Agora, respeitando a nossa condição humana, né? É muito importante a gente ter esse realismo com relação a si próprio, porque daí nasce uma humildade. A pessoa tem que ser humilde, porque nós somos isso, entende? E a humildade é fundamental para a gente poder, de fato, viver a caridade. Isso mostrou que Jesus, durante toda a sua vida, né, mesmo com as pessoas mais assim rejeitadas pela sociedade, que eram consideradas pecadoras, Jesus tinha um olhar mais de acolhimento, né, mostrando que esse amor de Deus passa por cima disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, vai dizer para Paulo, né? Então é muito importante a gente ter isso presente também. Eu sou frágil, né? E a partir dessa consciência que eu sou frágil, não sou melhor que ninguém, é que de fato eu vou poder, no trato com outros, né, que também têm seus limites, têm suas falhas, eu vou poder de fato acolhê-los, porque eu não estou num patamar superior a eles. Porque se eu não tenho esse conhecimento, sem humildade é difícil a caridade, né? A aceitação do outro também com seus limites, né? Agora, esses condicionamentos, isso para nós é muito importante, não tiram a liberdade, diminui a liberdade, condiciona a liberdade. Porque também, se você pensa, é através dessas pulsões que nós temos, que eu estou dizendo que limitam a liberdade, é o que possibilita a liberdade. Porque se nós não tivermos estímulos de fora, nós somos como um saco de batata jogado num canto. A gente não reage, né? É porque eu vejo um pudim de chocolate que me deu vontade de comer, né? E agora, se eu sou diabético, eu tenho que dizer, não, aí estou usando a liberdade. O médico falou que eu não devo comer isso, eu não vou comer, né? Agora, se eu não tivesse esses impulsos de fora, provocando a minha liberdade, né, eu não seria o que eu ia fazer? Eu não ia ficar nada, eu não reagiria, né? Quer dizer, nós, pelo corpo, o corpo entra em contato com o resto da realidade, pessoas, coisas, acontecimentos, né, natureza, e o corpo reage. O corpo reage fazendo com que a liberdade tenha que tomar posição diante disso. A ligação entre o meio e o que eu sou é através dos meus estímulos corporais, entende? Das minhas carências, né? Das minhas percepções, né? Tudo isso vem de fora. Então, eu sou continuamente tentado, no sentido neutro da palavra.
E se não for tentado, eu estou perdido. Eu tenho que ser tentado, porque então, ao ser tentado para o bem, eu posso ser tentado para o bem. Você vai ver um filme sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá, você está recebendo um estímulo de fora, que está cutucando a sua liberdade. Você está vendo o que ela fez? Por que você não faz algo como ela fez? Isso é um estímulo à liberdade, vem de fora, e eu tenho que reagir. Né? Então o ser humano é dependente, muito dependente do contexto no qual ele se encontra. Né? E a questão do contexto é muito importante. Né? Por isso é que a igreja procura sempre, né, influenciar a sociedade. Né? Nunca o cristianismo vai ser um grupo fechado, um gueto, né, que diz, bom, a sociedade está podre, fica para lá, como eram os essênios no tempo de Jesus. Né? Não, a igreja fala, não, o nosso dever é ser sal na terra, luz do mundo, né? Fermento na massa, né? Isso significa influenciar a sociedade, porque desse contexto é que vai nascer então pessoas que possam de fato responder a Deus, porque nós estamos continuamente influenciados. Querer separar, né, religião de sociedade é uma asneira total, né? Porque então, onde é que vai ficar essa religião? Na estratosfera? Né? Então, porque a igreja está dentro da sociedade, né? E está aí para influenciar a sociedade. Né? Então nunca, vamos dizer assim, é alguma coisa voltada só para Deus, que não existe isso, né? Nem Cristo fez isso. Né? Mas é uma coisa que voltada para a humanidade, para o bem da humanidade, para a felicidade da humanidade. E nesse ponto é importante a gente perceber o peso que tem no contexto, que, como a gente falava antes, né, que explicita um pouco o que seria o pecado original e explicita um pouco também a luta da igreja por uma sociedade melhor. Pode alguém dizer isso não é religioso? Eu diria, isso é profundamente cristão. Se é religioso ou não, para mim é secundário. Muito obrigada, eu acho que o senhor trouxe várias ferramentas para a gente poder aprofundar mais sobre esse tema que é tão delicado, não só para o que ele significa para a humanidade como um todo, mas para cada um de nós, né, no nosso relacionamento com Deus. Obrigada para quem está assistindo, espero que vocês também consigam refletir um pouco mais sobre essas coisas com a gente e fiquem ligados nos próximos vídeos.